Nós estamos no meio de uma série a respeito do Sermão do Monte, uma postura que Jesus pede, instrui para os corações daqueles que caminham com Ele, a respeito de como nós devemos nos comportar como discípulos dele, no meio da sociedade, a fim de que nós consigamos, através da nossa postura, iluminar as pessoas. Duas coisas eu preciso lembrar aqui de início. A primeira delas é que Jesus não nos pede nada extraordinário. Pelo contrário, caminhar com Jesus não é um exercício de alta performance, não é uma maratona, não é uma corrida. Não. Caminhar com Jesus é um relacionamento. Então, quanto mais próximos nós chegamos no nosso coração de Jesus, mais nós recebemos dessa boa companhia que nos inspira a viver de uma maneira correta. A segunda coisa é que talvez esse de hoje seja um dos temas mais difíceis de todo o Sermão do Monte, talvez pela sua contemporaneidade. Jesus fala para a gente, no começo do Sermão do Monte, que todos nós temos condições de ser felizes. E essa felicidade ela não é estruturada em cima de performance, mas simplesmente porque ele estava lá, ele já havia chegado como aquele que todos aguardavam para que eles fossem libertados de suas crises internas e externas. E Jesus junta os seus discípulos, separa eles da multidão, coloca em cima do Sermão do Monte, o pessoal toda à volta, vendo o que ele iria falar para os seus discípulos, ele senta e conversa com eles a respeito de serem felizes. E se vocês lembrarem da primeira mensagem, não havia nenhuma promessa de benefício, era apenas Jesus falando que mesmo vocês chorando, querendo justiça e tudo mais, sejam felizes porque eu estou com vocês aqui agora, eu estou aqui compartilhando com vocês a vida. Uma outra característica interessante que eu falei semana passada a respeito do Sermão do Monte, vale a pena repetir, é que após ele dar todas as instruções ou apresentar todas as características daqueles que são discípulos deles, ele vira para os seus discípulos e amarra o Sermão do Monte, dizendo assim, olha, agora que vocês ouviram tudo isso, de que é, das características de pessoas que caminham comigo, entendam o seguinte, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é como o homem que constrói a casa sobre a rocha. Então, ouvir Jesus, desenvolver esse relacionamento com Ele ao longo da caminhada, é construir um caráter e uma personalidade sobre um terreno muito sólido. E no meio delas existem essas orientações que falam a respeito desse relacionamento. E eu confio, eu acredito, eu tenho experimentado, eu tenho vivido a construção da minha casa sobre a rocha. E é bom a gente nunca esquecer que nós estamos em construção. Eu não sou ninguém construído ainda. Vocês também não são, nós estamos em construção. O que Jesus pede para a gente é que nós nos aproximemos dele num relacionamento autêntico, reconhecendo quem nós somos, inclusive as nossas falhas. Não há nada em nós que possa ser escondido de Jesus. Ele já nos conhece com profundidade e mesmo assim ele optou caminhar conosco. E hoje o nosso tema trata especificamente de relacionamento. Eu não estou falando única e exclusivamente para alguém que esteja casado, mas para todos nós que almejamos ou temos algum tipo de relacionamento com a intenção de desenvolver com alguém. Quando eu penso em relacionamento, quando eu penso em caminhar com alguém, eu penso que eu estou convidando alguém para um bom passeio de carro. Pelo menos um passeio de carro, se for bom a gente descobre no caminho, né? Mas eu convido alguém para uma jornada, um passeio de carro. E quando eu me vejo passeando de carro com alguém, eu vejo que algumas coisas são muito gostosas nessa jornada juntos. O primeiro é que enquanto eu passeio com uma pessoa num carro, numa viagem para onde quer que seja, eu tenho a oportunidade de compartilhar a vida, conversar. A não ser que você seja mudo ou vocês estejam brigados, é muito difícil você passear de carro com alguém e ficar os dois calados. Ou então você coloca o rádio alto para não ouvir o outro, aí já não é um passeio. Mas eu passeio de carro com alguém, uma das coisas legais é você poder conversar com essa pessoa. Quando você passeia de carro com alguém, você conta que essa pessoa te ajude na manutenção do carro. Poxa, furou o pneu, eu estou sem dinheiro trocado, você pode trocar o dinheiro, tá? Olha, deu um problema no carro no meio da viagem, o que nós podemos fazer para andar? E relacionamento é assim, chega uma hora que relacionamento precisa de manutenção. Eu tinha uma amiga que ela dizia que todo relacionamento precisa de carinho mínimo de manutenção, porque se não tiver isso, ele não desenvolve com uma clareza ou com tanta facilidade. E passeios de carro também requer que a gente aprecie a paisagem.
Eu caminhar junto com a pessoa e não apreciar a paisagem dos olhos delas é uma coisa muito complicada, porque eu deixo de ler a pessoa que está comigo. Ou às vezes os dois olhando juntos. Quando eu saio com a Cláudia, por exemplo, o que me chama muito a atenção na estrada e nas ruas são árvores, ainda mais essa época do ano. Já não era para estar frio e isso eu não gosto. Mas essa época do ano, você já vê árvores floridas. E não são poucas as vezes que ao longo dos nossos passeios, onde quer que a gente vá, olha, a gente para toda a conversa e fala assim, olha que árvore linda. Ela fala, não é mesmo? Às vezes eu vejo a árvore, outras vezes ela vê, mas caminhar juntos pede isso. A gente precisa, quando a gente caminha com alguém, ainda mais nos dias de hoje, que a grana está curta no bolso, né? A gente quer dividir a viagem. Uma hora eu pago, outra hora você paga o almoço, outra hora a gente divide a conta, e assim vai. E também espero que a rota seja decidida de forma comum. Para onde nós vamos? Ou você é daqueles ainda que você planeja tudo, coloca outra pessoa na viagem junto contigo, e ela, se quiser, que caminhe com você como se fosse mala. Mas não é. E hoje, gente, me parece que tem uma outra cultura a respeito de relacionamento que vem aparecendo e acontecendo. Eu não sei quantos já ouviram falar de relacionamento aberto ou poliamor. Vocês já ouviram falar disso? Isso é algo comum para vocês? Não? Ou não é? Mas talvez você não saiba, isso vem sendo mais comum do que você entenda. Por exemplo, em 2012 saiu uma novela chamada Avenida Brasil. Vocês lembram dessa novela? Na Avenida Brasil, uma das grandes cenas que apaixonou o público, inclusive, foi um casamento de um homem com 3 mulheres. O nome dele, se eu não me engano, era Cadinho. E ele casa com 3 mulheres, como se ele pudesse se dividir em mais pessoas e satisfazer as 3 de todas as formas. Eu falo emocionalmente, financeiramente e tudo mais. Ele devia ter um talão de cheque muito gordo, na verdade, né? Mas a novela começa a transmitir esse conceito, e se eu não me engano, nessa novela não tinha somente esse casal. Tinha um outro casal, o nome dela devia ser Shirley, Sheila, alguma coisa, que também achava agradável dividi-la com outros homens. Para você ver como esse negócio não é tão incomum assim, no seriado Malhação, tem uma moça chamada Krika, que ela disputa viver junto com 2 rapazes também. Então hoje, conversa-se com muita facilidade a respeito de eu poder me dividir com outras pessoas para que nós tenhamos um relacionamento saudável. Isso é mais comum do que a gente parece. E aí, a TV a cabo, da mesma emissora, lançou há pouco tempo, em agosto do ano passado, um seriado chamado Amores Livres, onde era comum. É comum no seriado acompanhar tipo um reality show, 2 maridos com uma mulher, 2 maridos com 2 mulheres, as coisas vão acontecendo assim. As pessoas o conceito de relacionamento, segundo eles, está evoluindo para isso. E isso está se tornando mais comum e faz parte do nosso meio do que a gente parece. Quando eles falam de ter relacionamento assim, ele diz assim, que todo mundo que tem relacionamento com uma só pessoa e quer caminhar com ela, é tradicional. E se é tradicional, não é natural. Uma outra reclamação deles é que quando eu tenho um relacionamento firme com alguém, essa pessoa está querendo me controlar. Estabilidade com alguém é controle. Eu preciso ter várias pessoas, porque assim, ninguém me completa como um todo. Então, se eu dividir um pouquinho de mim com cada um entende uma área da minha vida, e a gente vai compartilhando e vivendo juntos. Eles dizem que esse negócio de romantismo, esse negócio de romantismo não existe mais, isso é coisa do século passado, é só da história da Cinderela. Imagina que eu vou ficar me desgastando com uma única pessoa para ter relacionamento com ela. Não, se eu posso ter várias aí, cada uma me saciar em alguma área da minha vida, eu vou procurar ter. Afinal de contas, poxa, é só amor, né? E eles falam também que o amor se tornou uma receita privada. Eu fico só com as pessoas, ou fico com alguém, se ela satisfizer aquilo que eu acho que é necessário para eu ser feliz. Então, essa pessoa tem que viver comigo porque eu tenho várias necessidades. E eu preciso que essas necessidades sejam supridas de forma diversa para que eu seja feliz. Então, como uma pessoa só não consegue fazer isso, o que eu faço é me relacionar com várias.
Então aquela me faz sorrir, aquela paga a conta da lanchonete, aquela lá nós temos uma relação íntima um pouco mais apropriada, e assim as pessoas vão caminhando nessa multiplicação de si mesmo. E eles falam também que ninguém completa outro. E eu acho, graças a Deus, eu dou graças a Deus por ninguém completar ninguém. Porque se a Cláudia me completasse, eu ia ter um problema sério. Eu ia ver uma imagem grotesca de mim mesmo nela. A Cláudia é outra pessoa. A Cláudia é outra pessoa totalmente diferente de mim, com reações totalmente diferentes da minha. E no dia que nós decidimos caminhar juntos, nós resolvemos falar assim, você é você, eu sou eu, e nós juntos vamos nos tornar alguma outra coisa que nem eu e nem você sabemos o que é. Mas nós confiamos que Deus sabe. Então nós caminhamos junto com isso. E aquele carro que só tinha 2 pessoas, é cheio de gente agora, e todo mundo faz uma jornada junto. Só que na cabeça deles, encher a pessoa de carro é economizar na viagem. E quando a gente coloca um monte de gente num mesmo relacionamento, a ideia que esse pessoal diz é que a gente está economizando na viagem. Eu não preciso me desgastar tanto na relação com um, porque, na verdade, aquilo que esse não faz, ou se hoje ele não está afim ou ela não está afim de alguma coisa, o outro faz. O outro faz. E na hora que aquele outro não quiser mais, eu ainda tenho mais 2 ou 3 para me satisfazer. Só que essa é uma ilusão. Uma vez eu estava voltando da praia, e isso faz tempo, com um carro cheio de amigos de escola. E eu sempre tive essas pernas meio compridas. Eu já era, só que era um pouquinho, era algo que eu era parecido com algo que vocês não iam gostar de ver hoje, tá bom? Comprido, magricelo, cabeçudo, joelhudo, era alguma coisa meio estranha de ver, e adolescente desengonçado. Então, soma tudo isso, era eu, e mesmo assim vocês não vão chegar na imagem daquilo que eu era quando eu tinha uns 14 anos, viu? E vinha eu com os amigos, e a gente não tinha grana, tinha pouco dinheiro no bolso, aí as nossas mães e pais nos levavam à praia, ou nos traziam de volta para a praia. E a praia, da onde eu morava no Rio de Janeiro, não era um lugar muito próximo, era meio distante. Naquela época não tinha linha vermelha nem amarela. Resumindo a história, a gente levava uns 40 minutos para chegar na praia se não pegasse trânsito. E uma vez eu combinei com um amigo, cara, vamos na praia? Vamos. Legal, beleza. Aí eu já fiz minhas contas na cabeça, perna grande, ele vai me deixar sentar na frente, vai eu, ele, a mãe dele, acabou, fechou, vou tranquilo, tudo favorável. Quando ela encosta na minha casa, tinha umas 3 colegas no carro. Vocês imaginam o que aconteceu, né? Cláudio vai assim, ó. E ali eu tinha um problema, graças a Deus eu não tenho, que quando eu estou em espaço muito apertado, se a pessoa der sorte, não vai me dar um desespero, que eu vou querer sair dali que nem o Hulk. E nessa viagem me deu esse desespero. E quando eu me vi naquele carro lotado, abarrotado, num calor, sem ar-condicionado, indo para a praia no verão do Rio de Janeiro, esse desespero começou a tomar conta de mim. E nesse desespero eu falei assim, para o carro, para. Aí a dona Regina olhou para trás e falou, o que aconteceu? Eu falei, para que eu tenho que descer, eu não aguento mais, eu estou apertado. E aí eu fui andando, ó meus 14 anos, que saudade dele, uma distância daqui da Zona Norte até Votorantim, só para não andar no carro apertado. E eu acredito que quando a gente enche o carro do relacionamento de gente, os espaços diminuem. Nós temos menos acesso a pessoas importantes da nossa vida. Quando eu coloco muita gente no carro do relacionamento, a bagagem se torna insuficiente, porque aquilo que eu tenho não se torna suficiente nem para mim e nem para a pessoa que eu tenho que dividir. Vocês entendem agora, começam a entender o problema de você colocar mais alguém nos seus relacionamentos? Quando eu coloco mais alguém nos relacionamentos, o desgaste do carro é maior. Eu preciso dar mais atenção, eu preciso dividir mais meu coração, eu preciso dar mais de mim, e vai chegar num ponto que eu não tenho mais o que oferecer, e aí eu vou ficar negociando com as pessoas para que aquilo que foi feito para compartilhar-se se torne menos privado. A outra coisa, a visibilidade diminui.
Eu sou tão cobrado com tanta gente junta nos relacionamentos que eu não consigo enxergar com clareza, eu não consigo apreciar mais a paisagem. E aí eu vejo histórias de pessoas que colocam uma terceira pessoa no relacionamento, que ela está extremamente estressada, já vi alguns até morrerem por causa disso, porque não conseguem lidar com a gestão de tanta gente cobrando ele ou ela a respeito daquilo que se espera. E outra coisa, nós limitamos a liberdade de decidir a rota, porque tem tanta gente tomando conta daquilo que eu faço, ou me exigindo daquilo que eu não faço, que eu não consigo simplesmente falar, ter uma pessoa do lado e falar assim, viu, nós vamos para aquele caminho? Não, mas se eu for para aquele caminho vai dar problema, porque fulano vai me ver, ou eu vou para aquele problema, porque não, eu vou encontrar aquela pessoa, e aquela pessoa sabe da história da minha vida, e por aí vai. Isso me leva a uma pergunta que eu quero compartilhar com você. Quando você se relaciona com alguém, você assina um contrato ou promove um pacto? Porque hoje as pessoas se aproximam para assinar contratos. E a diferença entre contratos e pactos são várias, e eu trouxe só 3. Por exemplo, contratos prevêem a separação entre as partes. Pactos são alianças onde uma das partes se compromete com o bem-estar de outra. Se eu me aproximo de alguém, quero viver com alguém, simplesmente para assinar o contrato com ela, eu tenho aquela relação como contratual, é o seguinte, eu estou preservando a minha parte, porque se você infligir a cláusula do contrato X, eu me separo de você, ou não quero mais ficar com você. Afinal de contas, o que vale é a minha parte do contrato. Mas quando eu me relaciono com alguém, querendo fazer um pacto com aquela pessoa, o que acontece é que eu me comprometo com o bem-estar dela. E até digo para ela o seguinte, algumas vezes você vai errar nesse contrato. Mas mesmo assim, eu vou continuar investindo no seu bem-estar. Quando eu assino um contrato, contratos mantêm o interesse privado. E alianças estimulam o interesse comunitário. Sabe por que pessoas que acham que devem compartilhar o seu amor com as outras, elas simplesmente multiplicam os seus relacionamentos? Porque o que vale é o interesse dela no relacionamento. O que vale é ela estar feliz. Mas quando eu faço uma aliança com alguém, eu sou estimulado a compreender o bem comum entre as partes da aliança. Será que isso que eu vou fazer vai agredir você? Será que isso que eu vou fazer vai machucar o seu coração? Será que a minha felicidade te incomoda? E a terceira e última diferença entre contratos e alianças é que contratos estimulam o envolvimento e alianças, elas estimulam o comprometimento. Vocês sabem a diferença entre envolvimento e comprometimento? Eu vou contar uma historinha para vocês. O porco passeou pelo sítio e encontrou a galinha. Aí o porco vira para a galinha e fala assim, a galinha vira para o porco, vida fácil, hein, porco? Passeando pelo sítio. Aí o porco diz, a minha vida é fácil? Por que você está dizendo isso? Você está esquecendo que amanhã é ceia na família aí? Fala, claro, tranquilo, qual o problema de você, porco, com a ceia? Aí o porco diz para a galinha o seguinte, você com a ceia dos outros, você só se envolve, eu me comprometo. Você coloca o ovo, eu dou a pele. Eu coloco a minha carne nessa história. Por isso, contratos estimulam o envolvimento. E alianças estimulam o comprometimento. Porque quando eu faço uma aliança com alguém, eu comprometo a minha pele na relação, no bem-estar do outro. E aí eu tenho que conversar com vocês a respeito do que o Evangelho tem a ver com isso. A proposta do Evangelho é muito simples. Nós fazemos parte de uma caminhada espiritual,
onde Deus faz alianças com pessoas. Há várias alianças. Quando Adão e Eva estavam no Éden, Deus faz uma aliança com eles. Olha, vocês cuidem de tudo, vocês não precisam se preocupar somente com comer o fruto do mal. Esse foi um pacto. Mais tarde, em Gênesis 15, um outro exemplo, tem diversos, Deus chega para Abraão, que já tinha feito uma aliança com ele. Abraão fala, mas Deus, o meu filho não vem. Aí Deus pega Abraão, vem cá. Com toda a paciência que Deus tinha com Abraão, ele chama Abraão para fora da tenda e fala assim, olha o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência, Abraão. Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, o Deus que nos é apresentado aqui todos os domingos, é um Deus de aliança, Ele não é um Deus de contrato. Ele se compromete com aquilo que Ele diz. Mas também, quando nós rompemos as alianças com Deus, Deus trata as alianças com Ele como adultério. Vocês sabiam disso? Alianças rompidas com Deus soa para Ele como adultério. Verdade. Porque Deus, quando Ele faz uma aliança com a gente, Ele se compromete com ela. E a gente romper uma aliança com Deus, para Ele é muito grave. Quando o povo de Deus trocou Ele, o povo dele trocou Ele por outros deuses, olha o que Ele disse através da boca do profeta Jeremias. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério, com ídolos de pedra e madeira. Judá corrompeu a aliança. Por que Judá fez isso comigo? Por que Judá, aqueles pelo qual eu dei minha vida, libertei do Egito, por que ele corrompe de maneira tão profunda o relacionamento que eu fiz com eles? Mas a má notícia para todos nós aqui essa noite é que diante de Deus, todos nós, diante de Deus eu sou adúltero. Diante de Deus você é adúltero. Isso pode soar agressivo aos seus ouvidos, mas a Bíblia diz que todos nós nascemos adúlteros. Todos nós nascemos desconectados de Deus. A grande diferença é que alguns de nós expressam essa condição adúltera no relacionamento. Todos nós somos adúlteros. Alguns de nós expressamos essa condição adúltera no relacionamento. Essa mesma palavra usada para adultério em Jeremias é a palavra que Jesus usa no Sermão do Monte, quando Ele diz assim para nós: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Antes de vocês ficarem indignados com a palavra de Jesus, que ela indigna, é uma palavra forte, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Para Jesus, adultério não é simplesmente uma questão legal. Porque vocês sabem o que faziam com adúlteros no Antigo Testamento? Olha o que diz Deuteronômio 22. Se um homem for surpreendido e deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. E o homem e a mulher com quem se deitou, eliminem o mal do meio de Israel. Imagina se fossem matar hoje todo mundo que adulterou de alguma forma. Caiu até o data show. Imagina. Todo mundo que deu uma olhadinha diferente para a bailarina do Faustão. Todo mundo que deu uma viradinha de cabeça
quando viu uma moça bonita passando do lado. Aliás, eu tenho um amigo pastor, já com seus 70 anos, que ele falou assim: Cláudio, não se preocupa. O problema não é a primeira olhada, porque na primeira olhada você não foi pego desapercebido. O problema é olhar a segunda vez. Que aí você escolheu olhar de novo. A primeira olhada passou alguma coisa bonita, você viu. Mas a segunda vez, aí você escolheu ver. Eu olhei bem para a cara dele e falei: toma jeito, pastor. Mas a questão não é essa. Dentro dessa concepção de aliança, um homem pego com uma mulher que não fosse a dele no Antigo Testamento, ia E dentro desse contexto, mulheres, não estou dando ideia, tá bom? Vou estar falando porque vai que, né? Porque ouçam o que vem agora. Dentro desse contexto, certa vez pegaram uma mulher que estava em adultério. Diz lá em João 8, que estava Jesus numa roda, e de repente um bando de religiosos, que sabiam dessa lei, pegam aquela mulher e jogam assim na frente de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele nem levantou a cabeça. Desenhando no chão ele estava, desenhando no chão continuou. E o povo pegando as pedras na mão para julgar aquela mulher pelo seu erro. E quando ele percebeu que aquela mulher ia ser julgada por uma lei crua e cruel, ele levanta a cabeça e diz uma só frase: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E aí, quando a multidão ouve aquela palavra do rabino, o texto diz que começam a sair de perto daquela mulher, que as pedras são largadas no chão, e o texto fala mais. Começam a sair dos mais velhos aos mais novos. Nenhum de nós aqui dentro, nenhum de nós temos condições de julgar o erro do outro. Porque todos somos adúlteros, e alguns adúlteros no relacionamento. Mas Jesus não para por aí. Aquela mulher chega próximo de Jesus e fala assim, Jesus pergunta a ela: cadê os seus acusadores? Ela fala: não ficou ninguém aqui, Senhor. Aí Jesus olha para ela. Agora o recado era para ela, já não era mais para a multidão. E Jesus diz assim: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vá, muda. Para de adulterar as alianças que você tem com Deus e com as pessoas. Ok, ninguém aqui pode julgar ninguém aqui dentro. Mas o que Jesus espera de nós que estamos errando é que abandonemos aquilo que nos afasta das pessoas. E aí a gente tem 3 lições nesse texto para conversar hoje. A primeira é que nós damos um bom recado, falando de um estilo de vida menos adulterado, quando a gente compreende o que nos compromete. Diz assim o texto: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela e no seu coração. Aí as mulheres falam: eu estou livre disso. Não estamos, porque na época Jesus falava com os homens, mas qualquer um aqui dentro que fizer isso, já cometeu adultério. E aí eu te convido a dar uma olhadinha rapidinha para a sua vida, não precisa falar para o lado não, porque eu não quero que ninguém se comprometa. O que tem te comprometido numa relação de aliança saudável? O que tem te comprometido?
Por que você não abriu mão ainda para que as alianças da sua vida sejam estabelecidas de uma forma completa? Por que você não abriu mão ainda? Porque, gente, a gente não está aqui para tirar pedra em ninguém. Eu não tenho condições de tirar pedra em ninguém, eu me conheço. Mas o que eu estou dizendo para você essa noite é que Jesus está aqui para dizer o seguinte para você: meu querido, abandona isso. Abandona o que compromete o seu relacionamento com Deus. Abandona o que compromete a sua aliança com a pessoa que você colocou do seu lado. Abandona isso. Porque isso está fazendo mal para você. Isso faz mal para mim. A segunda lição desse texto é que, além de abandonar o que compromete, eu não coloquei o título, que não é aquele, evite o que te compromete. Jesus fala assim: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita te fizer pecar, corte e lance-a fora. Evite o que te compromete. Evite aquilo que comprometa a sua aliança com as pessoas que você tem. Evita. Agora, eu não consigo entender por que a gente não compreende aquela parte que Jesus fala assim: vá e abandone. Ele não está falando assim, vai abandonando, que uma hora para. Ele não está falando assim, viu, vai dando um jeitinho, que uma hora Deus vai tratar isso na sua vida. Ele fala, vai e abandone. Aí a gente fica arrumando subterfúgio para justificar aquilo que a gente sabe que não está certo. Jesus fala, vai e abandone, sai disso, cara. Pô, se aquilo aí está te levando para o caminho errado, vai ficar na frente para quê? Se você está no trilho e sabe que o trem está vindo na sua direção, você vai ficar na frente do trem para quê? Muda a sua vida. Você não consegue mudar sozinho? Peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Às vezes a gente precisa pedir ajuda para pessoas que são mais fortes que a gente, pessoas que orem com a gente, pessoas que você sabe que não vai nos julgar, mas vai simplesmente falar assim, cara, vamos mudar, e toda hora que você fizer isso, eu vou estar ali contigo, porque eu vou querer ver você mudar, porque eu sei que você é importante. Peça ajuda, mas se afasta daquilo que te compromete. Eu sei que é difícil. Essa semana eu estava assistindo um seriado em que um cara cometeu um erro muito grave e isso levou ele para a bebida. E eu não vou contar o seriado, mas de repente alguém deu falta dele e lembrou dessa história do erro dele. Aí essa pessoa foi lá no bar pegar ele e ele começou a brigar com ela. O que você está fazendo aqui? Você sabe o erro que eu cometi? E eu não sei o quê. E aquela coisa toda. Ele falou, não, eu sei o erro que você cometeu, mas eu estou aqui porque você é importante para mim. Não, ele brigou, falou, ok, vamos comigo. Aí pegou esse cara, leva para a casa dele, coloca ele debaixo de um chuveiro, coloca ele na cama e fala assim, aqui está o número do meu celular. Você não está sozinho. Tem hora que a gente precisa de gente assim. Mas se afasta daquilo que te compromete. Em terceiro e último lugar, esse texto diz assim: estabeleça alianças saudáveis. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir ele todo para o... Gente, os fatalistas falam assim, se você fizer isso aí, os legalistas, você vai para o inferno. Não é isso que tira a gente do inferno. O que tira a gente do inferno é a graça de Deus. Só isso. Não são os erros que eu cometo, mas é o quanto Deus me amou. Então eu preciso colocar esse texto no lugar certo dele. O que Jesus está falando aqui para a gente, para com aquilo que corrompe as suas alianças. Crie uma aliança saudável. Para. Gente, eu vou contar uma história da minha vida e já vou terminando com ela. Um bom tempo da minha vida, eu tinha dificuldade com as pessoas não me aceitarem como eu sou. Bom tempo mesmo. E não faz muito tempo atrás, não. Alguns aqui me conheceram ainda.
Aí eu ficava negociando a minha aceitação. E nessa de negociar a minha aceitação, eu queria que todo mundo olhasse para mim e falasse assim, o Cláudio é um cara legal. Aí comecei a olhar minhas amizades de uma forma diferente. Eu acho que ali foi Deus falando no meu coração. Aí eu comecei a perceber que eu encostava com alguns caras e assim, gente que caminha com Deus, viu? Ou estava falando mal dos outros, resumindo bem a história, que tem coisa que eu nem me atrevo a falar mais, ou estava falando da mulher dos outros. Eu falei assim, eu não preciso mais disso na minha vida. Eu não preciso da rodinha com a piada que não me agrada, só porque eu quero que a pessoa goste de mim. Eu não preciso mais disso. Aí eu peguei um amigo, chamei ele para me ajudar. Alguns conhecem ele aqui. Falei, cara, eu preciso me libertar desse negócio. Andar com essas pessoas está me fazendo mal. Seguir essa rotina da minha vida está me fazendo mal. Continuar com essas coisas está me fazendo mal. Aí sabe o que ele falou para mim? Eu repeti isso ontem. Cláudio, a pessoa que você quer ser daqui a 5 anos depende com quem você anda hoje. Aí eu abri uns olhos desse tamanho assim, né? Falei, caramba. E eu tive que me libertar de algumas amizades, numa boa. Numa boa. Sabe por quê? Eu percebi que eu não tinha algumas alianças saudáveis na minha vida. Para o Evangelho, a monogamia, o não adultério, é a única forma de comprometimento com uma aliança saudável. Por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5 de Efésios, ele vai escrever assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Olha que mudança estranha de assunto. E aí ele volta, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o seu marido com... Vocês não repararam a mudança de assunto? Ele fala, é por isso que o homem deixa pai e mãe se unir à sua mulher. Aí no meio vem uma frase super esquisita. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Aí ele volta para o assunto de novo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e mulher trate seu marido. Aí eu parei para pensar, o que essa bendita frase está fazendo aqui no meio? Aí eu percebi isso aqui. O relacionamento entre duas pessoas em aliança é um mistério. E esse mistério só é desvendado quando os dois se propõem a ser uma só carne. É ao longo da caminhada. Por isso Deus quer alianças da gente. E essa frase se tornou muito mais clara quando eu vi Tim Keller falar isso aqui que eu quero compartilhar com vocês. Ser amado sem ser conhecido é confortador, mas superficial. Ser conhecido e não ser amado é o nosso maior medo. Mas ser plenamente conhecido e verdadeiramente amado é muito parecido com ser amado por Deus. So we're all in our 60s, that's kind of the theme of this thing, and we've all been married a long time, like 42 here. 37 coming up. 37 coming up. All to the same woman. That's, yes. Husband of one wife. It is a precious thing. So a key of longevity. I read Bonhoeffer the other day, and I tweeted about it, I think, and he said to a couple he was marrying, the covenant from this day forward sustains the love, not the love, the covenant. And I, at 42 years of marriage, feel very strongly that needs emphasizing, that
Romance and falling in love is a beautiful thing, and re-falling in love again and again is important. And that re-falling in love after seasons of pain can be sustained only if you elevate covenant above those affections and that romance. So that's kind of my main message to the younger fellas and gals who would say, what do you want to tell us about our marriages? And I would want to say, you have covenanted, and God has created, God has united this, and you have covenanted. That covenant exists. It exists. Your affections, they exist and then they don't exist. You get angry and then you don't get angry. You feel so mad, you'd wonder, where did all that affection go? And that can be reborn because there's this massive platform. In popular terms, I heard that on British TV when I was doing doctoral studies in the early 70s. There was this old man who was being interviewed who had been married for something like 60 years or 65 years, and his wife was there with him. And the interviewer was saying, during all this time, haven't you ever considered divorce? And he bristled. Divorce? Divorce? Never, never. Murder often, divorce never. Now, obviously, you can make that sound ridiculous, but it's got a point. It does have a point. It does have a point. I agree. You know, Lewis Smedes wrote an article called "The Power of Promising" in Christianity Today back in the '80s, and he was already up there in age. And he was talking about his marriage promise, and he said, "My wife has been married to 5 men. Every one of them has been me." And he says the one thing, the thread that kept all 5 of them together is my promise. My promise is I will be there for you. I will be faithful to you. And he's trying to get across the fact that you change, your spouse changes. And it reminds me a little bit of Stanley Hauerwas, who says you always marry the wrong person, which means even if you think you're marrying the right person, marriage is such a big deal that once you actually get together, you start to change each other. And so the basis of your marriage can't be the feeling, and the basis of your marriage can't even be we're just kindred spirits, because your spirits will go in and out of being kindred. The thing that keeps it is the promise. I made a promise. I've made an appointment with you in the future to be your husband every year. I think you're absolutely right. It's a covenant. Yeah, and we've got to go because each of us has things to do here. But I would just underline, if that sounds too duty-oriented for people, that's the ground in which the flower grows. That's the ground. Because if you're in a season right now where the flower is wilted and you think the solution is to pull the plant up, that's not the solution. The ground of covenant, the ground of promise, the ground of no divorce, maybe murder, But no that's the ground where it can reflourish, and it does. I just testify from 42 years that falling in love with my wife again and again is a very beautiful thing. And ideally, that is nurtured, at least in part, by grounding marriage itself in Scripture in a big framework. Yep. We're made by God and for God. This is His design, not my design. There is a huge typology between husband and wife and Christ and the church. We're saying something about Christ and the church by the way we act. So, in other words, the renewal of the covenant is not merely, I use merely advisedly, an act of will. It is itself grounded in what the new covenant is about, and what the gospel is about, and who God is, and so on as well. We are testifying by our perseverance in covenant keeping something about Christ and the church. That's right. In covenant with each other. That's and exactly we lie right. about Christ, and we lie about what the church is obliged to do if we Yeah, leave I think her. that's right. If you talk any We're more done. about marriage, I'm going to cry. Nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo quando, conhecendo a Jesus e permitindo que Ele transforme os nossos relacionamentos. Essa sociedade que está falando em dividir o amor em muitas pessoas passa a entender que nós podemos viver bem amando uma única pessoa e pagando o preço de caminhar com ela.
Não existe ninguém aqui, ninguém, capaz de chamar o outro de errado. Ninguém. Todos somos adúlteros. E para alguns de nós, esse ser adúltero aparece nos relacionamentos. Mas Jesus está aqui essa noite, falando para todos nós. Para todos nós. Se alguém aqui não tiver pecado, ok. Apedreja o outro que está do seu lado. E Jesus está aqui falando para mim e para você. Se esse é teu problema, abandona. Porque Ele não está aqui para te condenar, mas para te transformar. Baixa a sua cabeça.